Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de nosso Deus seja com todos nessa manhã tão agradável, tão preciosa. Estou aqui numa zona rural, ao redor de uma natureza agradável. Atrás de mim é um pequeno córrego, podemos ouvir o som das águas e sempre é algo muito maravilhoso poder estar a sós num lugar como esse. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem O Selo da Páscoa, conectada com Romanos capítulo 8, verso 1. Uma grande escritura que foi usada pelo profeta para mostrar o grande poder do molho movido, ou da ressurreição da palavra, nesta hora em que nós estamos vivendo, de acordo com a profecia, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, se moveria outra vez sobre a igreja, para trazer a igreja a uma ressurreição. Veja, a exemplo de Ezequiel 37, quando lá estava o Filho do Homem, e foi-lhe dito: profetiza sobre este corpo morto, ó Filho do Homem. E da boca do Filho do Homem sai o Espírito de vida, para fazer aquele corpo morto andar sobre a terra e tornar-se um super exército, uma super igreja. Por isso em Apocalipse 10, quando o anjo forte, Jesus Cristo, o Filho do Homem, desce do céu, quando ele brama como leão, veja, 7 trovões se fizeram ouvir. Esses 7 trovões é a palavra que veio para vivificar o corpo morto, porque Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Então, quando o Espírito toma a palavra na estação apropriada, para a promessa, para a hora, ele faz a palavra viver e cumprir-se, tal como está na Escritura. Então a palavra, sem o Espírito, ela é morta. Mas, quando o Espírito de Deus se move sobre a palavra, o Espírito Santo faz a palavra viver na estação, no dia, de acordo com os propósitos que estavam na mente de Deus. Portanto, quero ler Romanos capítulo 8, verso 11, que é a grande escritura para esta hora, que fala da nossa Páscoa, da nossa ressurreição. Veja, não a ressurreição dos corpos, da primeira ressurreição, veja, dos membros do corpo de nosso Senhor Jesus, das 7 eras, mas a ressurreição espiritual, que seria realizada no último dia, para o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, através do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, de acordo com Joel 2:28, que após o ensinador de justiça, após a pregação da palavra, veja, ele faria descer a chuva, a temporânea seródia, no primeiro mês, e depois disso viria um derramamento do Espírito Santo. Por isso a ordem é: vá até o anjo, toma um livro e come-o. Veja, o título de propriedade que Adão e Eva perderam, veja, a fé na palavra, e a fé só pode chegar através da restauração da fé original, para tirar para fora dos nossos corações toda interpretação humana, tradições, credos, pensamentos humanos, opiniões, etc. E permanecer uma fé pura e inadulterável naquilo que Deus disse, para trazer Deus em cena, para que a glória de Deus seja vista através das nossas vidas, pelo poder do sobrenatural, pela vida de Jesus através das nossas vidas. Veja, naquele padrão da estatura de um varão perfeito, começando com fé e terminando na pedra de coroa, que é caridade ou o amor divino. Então diz o apóstolo São Paulo: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, note, esse. Então há um condicional aqui, há um se. Veja. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Então note isso, é muito importante. Essa é a nossa Páscoa aqui. Esse é o nosso levantamento de entre os mortos.
em meio a toda a incredulidade da era de Laodiceia, em meio a um Éden satânico, em meio a uma igreja enganada pelo mundo, em meio à religião de Jezabel, em meio à era de Laodiceia, há uma igreja efesiana ressuscitada, de acordo com Efésios 2, verso 1, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Veja, vivificar é trazer a vida. Então o apóstolo, o Mombrana, na mensagem O Selo da Páscoa, parágrafo 116, referindo-se a Efésios 2 e a Romanos 8, ele diz: estamos também na Páscoa. Aleluia! Estamos agora em nossa Páscoa. Já ressuscitamos das coisas do mundo para as coisas da promessa de Deus. Nós não iremos, nós já fomos. É o potencial, é a promessa de Deus. Ele derramaria o seu Espírito nos últimos dias, e é isso que eles fariam. Veja, uma igreja retornando agora ao Efésios original. Veja, uma igreja liderada pelo Espírito Santo, através da mensagem profética. Por isso ele compara o livro de Josué e o livro de Efésios, faz um confronto. Quando Josué entra na nova terra, ele encontra Deus em forma de um homem. Quando nossos olhos são abertos aqui no tempo do fim, e nós de fato estamos ressuscitados com Cristo, nós vamos enxergar Deus através de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Então Josué atravessa o povo para o outro lado, na terra da promessa, assim como nós também temos entrado em nossa terra da promessa. Nossa terra da promessa é o tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, Josué então circuncidou o povo primeiro, depois de santificá-los, atravessar o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo, um tipo do batismo. Veja, e do outro lado, ele os circuncidou num tipo perfeito do batismo com o Espírito Santo, que é a mudança de natureza. Veja, a nossa velha natureza dá lugar agora à natureza divina. Veja, e logo em seguida, Josué lhes dá a Páscoa. Eles estavam passando, saindo de e entrando em. E Josué lhes dá a Páscoa como grão maduro da nova terra. Porque essa festa do primeiro grão maduro só poderia ser realizada na nova terra. Então nós aqui, no tempo do fim, depois que terminam as eras denominacionais, já entrando agora a eternidade, no 8º dia que pregou o profeta, quando o molho era movido. Veja, falando da ressurreição, o molho movido, aquela experiência das primícias, é o grão que ressuscitou. Ele caiu na terra, morreu, veja, e ele voltou à vida. E ele voltou a ser o que ele era no princípio. Veja, a igreja caiu durante as eras. Veja, nas eras denominacionais. Logo ela brotou com Lutero, levantou-se com João Wesley, veio Pentecostes, mas ainda era um corpo morto. Até que veio o anjo de Malaquias 4, o Filho do Homem, para profetizar sobre esse corpo morto e trazê-lo à vida. Hoje nós somos uma igreja ressuscitada, graças a Deus. Então, continuando. Veja, observem, eles colocam suas mãos sobre os enfermos, tudo que estava na promessa de Deus, derramarei o meu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Isso é Joel 2,28. Vocês velhos terão sonhos, vocês jovens terão visões. Todas essas promessas diferentes que ele fez, tudo está colocado bem ali na promessa de Deus. Jesus redimiu isso para nós. Quando nos tornamos, veja, ou somos ordenados naquele terreno. Se somos ordenados para estar naquele terreno, como a águia, veja aquela águiazinha lá no ninho, no galinheiro. Veja, se você é ordenado para aquele terreno, o Espírito Santo está aqui para te encontrar. Somente os redimidos. Aquela pequena águia no galinheiro, ela não era uma galinha que virou uma águia. A mãe veio redimi-la, veio trazê-la ao seu estado original, que era voar às alturas celestiais. Por isso nós somos representados agora
como essa águia voando, voltando ao original, voando às regiões celestiais, ao mundo invisível, ao mundo espiritual ressuscitado. Sim, veja, se você é ordenado para aquele terreno, o Espírito Santo está aqui para te encontrar. E quando ele te encontra, você reconhece ou reconhecerá o seu chamado, como aquela águiazinha reconheceu. Você conhecerá a hora que estás vivendo. Isso não é para pessoas apenas salvas, isso é para redimidos. Veja, você conhecerá essas coisas que você está suposto a ter. Veja, rapidamente você será raptado para encontrar com Ele. Veja, e agora você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó, que promessa, que Pai Celestial que nos dá essas coisas. Que maravilha! O Espírito vivifica o seu companheirismo com Deus, que Ele chama os mortos de volta à vida naquele dia. E eles colocam os seus corpos sobre os mortos e eles viverão. Ouça atentamente, eles fizeram as mesmas coisas que Jesus fez, porque o mesmo Espírito que estava sobre ele, que estava sobre Jesus, estava sobre os discípulos. E se o Espírito faz com que um homem atue dessa forma, ele faz com que o outro atue da mesma forma. Como pode você vir quando você diz que você tem o Espírito de Deus e nega as obras de Deus? Não pode fazer isso. Observe, a vida de Deus, a qual no grego era chamado de zoe, movendo através deles e neles, vivifica suas mentes em sua palavra. Agora deixe-me dizer aquilo, quietamente agora. O Espírito de Deus que move entre o povo, vivifica a mente da pessoa para a promessa de Deus. Vem, Ele faz isso. Esse Espírito não nos permitirá viver em uma era passada. Ele abrirá nosso entendimento, mostrará as coisas que eram, que são e que hão de ser. Ele nos posiciona corretamente no corpo de Cristo, porque nós somos predestinados para adoção. Adoção significa ser colocado em ordem na promessa do dia, na palavra prometida. Veja, ter a nossa mente vivificada para reconhecer o dia, a hora e a mensagem e viver desse maná do dia. Veja, as minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Então esta voz, que é a voz de Deus, através do seu corpo, que é a igreja, vivificará os nossos corpos mortais para trazer em sujeição a palavra, como a profecia de Ezequiel 37. Profetiza, filho do homem, e esses ossos viverão. Então sai da boca do profeta a palavra vivente para entrar no corpo de Jesus, para trazer esse corpo agora à ressurreição, à Páscoa. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.